Eu quero hoje refletir com você a respeito de um dos textos mais belos da Bíblia, que é Efésios capítulo 2, versos 1 a 10. E eu digo que esse é um dos textos mais belos da Bíblia porque, a meu ver, ele contém as duas palavras mais poderosas de toda a Escritura. Todavia, Deus. Eu digo que estas são palavras poderosas porque eu acredito que elas resumem tudo o que a Bíblia é, de como Deus ele intervém na história humana para mudar a nossa história e nos mudar do que nós éramos sem Ele para o que nós somos agora sem Ele. Permita que eu leia a você este texto. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Você sem Deus antes é pintado nessa passagem como um quadro lastimável. O homem sem Deus, todos nós, todos que nascemos neste mundo, nascemos em pecado. E nascendo em pecado, nós nos tornamos primeiro mortos. Ainda que estejamos vivos, nós experimentamos sobre nós uma sentença de morte. Nós, além da morte física, estamos condenados a uma morte espiritual, a uma eternidade no inferno. Não apenas nós estávamos mortos antes de conhecer a Cristo, mas também nós éramos escravos. Escravos deste mundo, segundo esta passagem, segundo os sistemas desse mundo, todo o sistema corrompido de pensamento, todo aquele pensamento, aqueles valores que se opõem a Deus e a sua palavra. Você também era um escravo do diabo que, aproveitando-se da cobiça que habita nos nossos corações, a carne, segundo esta passagem, ele nos tenta a todo custo fechar os nossos olhos para a glória e a graça de Deus. Você e eu, antes do Senhor Jesus Cristo, ou sem o Senhor Jesus Cristo, éramos seres dignos de pena, dignos de misericórdia. E foi justamente esta misericórdia que o Senhor exercitou em nosso favor. Não porque nós merecêssemos, não porque nós pudéssemos fazer algo em nosso próprio benefício, ou tornar Deus o nosso devedor, ou de alguma maneira merecer a sua bondade. Nada disso. Deus, pela sua graça, e tão somente pela sua graça, pelo seu favor imerecido, motivado única e exclusivamente por seu amor, entregou o Senhor Jesus Cristo, de tal maneira que, provando Ele da morte que estava reservada para nós, nós agora temos a vida eterna. Provando Ele sendo feito um servo, sendo feito Ele pecado em nosso lugar, nós agora recebemos sobre nós a justiça dEle. Recebendo o Senhor Jesus também a ira de Deus, a culpa que pesava sobre nós, a sentença justa de Deus que pesava contra nós, agora nós somos justificados e podemos, não como escravos, mas como filhos, nos aproximar de Deus. Tudo isso
é obra da graça. Mas somos salvos com um propósito. Não somos salvos pelas boas obras, diz Paulo, mas somos salvos para elas. Somos salvos para que, através da nossa vida, a graça, a misericórdia, a bondade e a justiça de Deus sejam conhecidas. E assim outros também venham a glorificá-lo, outros venham a obedecê-lo, outros venham a submeter-se ao Senhor Jesus Cristo. A fé sem obras é morta. Assim, desta maneira, nós que somos, nas palavras de Calvino, justificados somente pela graça ou somente mediante a fé, agora pela fé podemos operar boas obras. Querido amigo, esta graça que transforma a nossa história, este todavia Deus que transforma a história lamentável, lastimável do ser humano em uma história gloriosa ao Senhor, e que endereça a graça dele a nós, está disponível a você para que você a receba mediante a fé. Basta a fé e a fé somente. Você não pode fazer nada pela sua salvação, creia nisso. Você não pode fazer nada em seu favor para livrar-se da situação lamentável em que se encontra. Todavia, Deus, por misericórdia, pode fazer todas as coisas. E se você é alguém que já foi alcançado por esta graça, alguém que já experimentou esta misericórdia em sua própria vida, alguém que já passou da morte para a vida, da escravidão para a liberdade e da culpa para a justiça, lembre-se que você foi chamado para boas obras. Tenha um coração grato a Deus e tão grato que seja suficiente para que você seja movido a obedecê-lo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. E você jamais se esqueça destas duas palavras. Todavia, Deus.